ser acordo fluido, mas qualidade de vida no trânsito. Agora, da partida e boa viagem. Olá você, boa noite, seja super bem-vindo a mais uma live aqui da Fleet Mobility Brasil, a maior plataforma de gestão de frotas, né, que temos no Brasil hoje, né, totalmente conectada, compartilhada, né. Já somos aí próximos de 1.000 gestores de frotas dentro da plataforma e conectado, obviamente, com os prestadores de serviços, com os players, mas o mais legal dessa gestão é o quanto vocês, né, conversam, trocam ideias dentro da plataforma Fleet Mobility. A ideia é nós sermos um ambiente onde possamos conectar, na verdade, vocês com outros gestores, como eu disse, com os players, achar soluções aí eficazes, né, para a gestão de frotas. E como a gente sabe, a gestão de frotas, ela está dentro da organização, né, tendo que conversar com compras, tendo que conversar com facilities, e às vezes dentro de uma mesma empresa, esses departamentos, né, acabam tendo alguma dificuldade, outros nem tanto. Nós temos exemplos muito bons de pessoas que conseguem articular muito bem dentro desses departamentos, o que cria uma facilidade muito grande. Vou dar um exemplo aqui. Você, o gestor que está nos ouvindo aqui, de repente você fala, cara, eu estou num bid para fazer uma frota terceirizada. Tá, mas você tem que contar com um monte de parceiros e setores dentro da empresa para conseguir realizar isso, né? Quantas vezes a gente escuta o gestor falar de que ele até quer fazer, mas às vezes ele não consegue convencer outros departamentos, né, que aquilo é importante, que aquilo é relevante. E é curioso porque a gente já falou várias vezes e o gestor de frotas já cobrou muito dos players integração. Quantas vezes a gente falou sobre integração, integrar o cartão de combustível com a parte de telemetria, com a terceirizadora de frotas, enfim. E às vezes, rapaz, a gente nota que algumas empresas têm dificuldade de ter essa integração interna dentro da própria empresa. Para isso, o convidado de hoje é um cara que manja muito disso. É um cara que circula muito bem dentro desses departamentos, tem aí histórias, exemplos, que vai nos ajudar muito a entender como a gente une essas pontas e juntos somos mais fortes. Com quem eu estou falando? Estou falando com um cara chamado Alex Santana. Acho que todo mundo conhece, sabe quem é ele. Desenvolve um trabalho numa pesadíssima empresa farmacêutica, a Eurofarma. Eu tenho a oportunidade de conhecer os Billys, Marco Billy, né? A gente corre na Porsche Cup lá, sujeito maravilhoso, sensacional, tem um carinho muito especial, né, por eles, pelo pai e pelo filho, são pessoas maravilhosas. E o império que eles criaram, uma empresa extremamente potente. Portanto, recebam aí, eu vou liberar aqui, que ele já fez a solicitação para mim. Em um minuto a gente troca a tela aqui. 3, 2, 1 e a mágica acontece. Aê, Alex! Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, meu querido. E você, como que você tá? Tranquilo? Prazer estar aí com você, viu? Feliz demais, rapaz! Esse tema integração, né, que eu fiz aqui na abertura, onde o gestor de frotas a todo momento fala, eu preciso dos players integrados, eu preciso que todo mundo esteja conectado. E às vezes, rapaz, você vai numa empresa e você percebe que dentro da empresa não tem essa integração entre departamentos, né? Às vezes eu brinco que é a mesma calça, mas bolsos diferentes. E esses bolsos, às vezes, não se conversam, né? E aí não adianta muito você ter uma integração aqui fora, se essa integração ela não acontece também internamente dentro da empresa. E você, o que eu gostaria, por favor, de que você, que vai ter muita gente aqui, Alex, que te conhece,
mas tem muita gente nova, né, da gestão de frota entrando aqui e que de repente não sabe quem é você. Então, por favor, se apresenta, fala um pouco aí do seu currículo, da sua experiência para os nossos amigos aqui, uma audiência maravilhosa assistindo a gente. Por favor. César, primeiro agradecer aí a oportunidade, é um prazer estar com você aí conversando, falando um pouquinho sobre esse assunto que não é só trabalho, né? A gente gosta bastante, é um privilégio assim para mim estar aqui com você, batendo esse papo e eu costumo dizer que um dos meus propósitos, né, assim, acho que de vida, é falar um pouquinho para as pessoas dessa minha experiência, porque eu sei que às vezes quando a gente fala um pouquinho, a gente ajuda pessoas, né? A gente ajuda pessoas, né? E aí você mesmo comentou, né? A Fit Mobility aí com mais de 1.000 gestores de frota, que ferramenta espetacular, eu venho já acompanhando a rede social dela há um tempo, venho conversando um pouquinho com meus pares sobre ela, e eu vou te dizer, um dos principais motivos de eu ter aceitado o convite, César, foi estar alinhado com o propósito de vocês, né? Porque quando a gente fala de conectar pessoas, né? Com esse objetivo maior de engajar, de trazer conhecimento, de transformar melhor esse segmento que é a gestão de frotas, a gente não está melhorando só o segmento, a gente não está só melhorando pessoas, né? A gente está melhorando o nosso Brasil, né? Que precisa muito, a cada dia que passa, dessa melhoria de coisas que às vezes a gente já vê lá fora, e por que não a gente começar a ser pioneiro em algumas coisas também, né? Então, assim, só para dar essa introdução, eu sinto muito contente, porque os propósitos estão alinhados, tá? Então, obrigado aí pela oportunidade a todo o time da Fit Mobility, tá bom? Bom, como você mencionou, meu nome é Alex, né? Estou na área aí de compras há um pouquinho mais de 15 anos, tive a oportunidade de passar por grandes multinacionais, trabalhei no grupo telefônico, onde eu fiquei ali aproximadamente 9 anos, trabalhei com a parte de facilities lá, com aquisições de carro, se falava muito pouco ainda de terceirização de frota naquela época, mas nós já éramos desafiados a trazer novidades, né? Tive a oportunidade naquela época de conversar com bastante empresas de locação de veículos, estudar até mesmo o modelo de locação de Kombi, é um case muito legal que se tiver a oportunidade de a gente trazer hoje, aí a gente vai falar um pouquinho. Depois tive a oportunidade de trabalhar numa gigante farmacêutica também, que é a Libes. Depois da minha passagem ali pela Libes, fui para a PwC, uma grande Big Four aí de auditoria e consultoria. Tivemos a oportunidade de terceirizar a frota lá da empresa, então foi legal esse case também, porque a gente quebrou um pouquinho de paradigma, né? Porque a frota lá, a princípio, era comprada, então conseguimos vender para diversos sócios, que a empresa, a PwC é uma empresa que ela é instituída por vários sócios, né? Uma sociedade diferente. E, então, vender a terceirização de frota para muitos executivos assim, não é tão simples, mas foi um desafio bem interessante de divulgar, de trazer. E hoje estou com um privilégio muito grande, muito feliz também de estar na Eurofarma, atendendo diversas carteiras, e uma delas é a terceirização de frota, né? Essa é um pouquinho aí da história da minha carreira. Que legal. Eu estava falando assim, já para começar, eu gostei dessa história aí. Como que é a história das Kombi? Essa história da Kombi, César, é interessante. Eu trabalhava, na verdade, no grupo telefone, que ela tinha um braço de Business Process Outsourcing, né, que é a Atento. A Atento, ela faz toda a parte de telemarketing, de call center, mas só que assim, por que ela é conhecida até hoje como uma empresa de call center, de telemarketing, mas na verdade ela é Business Process Outsourcing, né? Ela terceiriza áreas de vendas, ela quebrou um pouco desse paradigma de só do telefone. Isso é muito legal da Atento. E nós tínhamos um produto na época, até instituído pela própria Vivo, pela própria Telefônica, de fazer as vendas porta a porta, né? Venda do Speed na época, internet, telefone porta a porta. E estava tendo bastante dificuldade, porque os supervisores ele tinha que ir com o carro dele, e aí não tinha muito bem que um programa estabelecido, né, de
de pegar, e aí o supervisor tinha uma equipe grande, ele dava várias viagens, ele mesmo conseguia gerir bem o time, né? E aí começamos lá uma discussão do tipo do que fazer, né? E aí como que a gente faz para melhorar? Aí vimos van. Vamos ver, van? Aí vimos a locação da van extremamente caro, inviabilizava o serviço, inviabilizava. E aí foi quando a gente, puxa, alguém teve uma sacada na época. As combis ainda eram fabricadas, e o pessoal, e se a gente fazer uma Kombi de 12 lugares, né? Ainda não precisa da carta D, e a gente, aí conversando com o jurídico, etc., para verificar se o supervisor poderia conduzir aquela van, era mais fácil, ele conseguia levar todo o time, e ele chegava nos bairros, dava as orientações e distribuía o time para o time de casa em casa vender. Foi um case, assim, César, super bacana, né? Porém, esse sistema era um sistema de vendas ainda piloto, uma venda porta a porta. Na ocasião, a gente estava começando, a Vivo estava começando a testar esse modelo, tanto que foi a pioneira, depois veio o TIM, depois veio as outras, e funcionou super bem com a questão da Kombi, só que ele não durou muito tempo, mas não por conta da terceirização da Kombi, né? Foi por conta do produto em si. Na época da Vivo estava estabilizando ainda a venda de Speed, não tinha a infra que tem hoje, né? E acabou não vingando, mas depois voltou num outro modelo. Mas foi um case legal, porque assim, a Vivo estava decidindo assim, cara, vamos já parar o projeto, porque não dá para ir de van e não dá para o cara continuar com um carro dele, né? E aí a sacada da Kombi matou a pau, né? Desculpa o termo, mas foi o que manteve a rentabilidade das vendas. Estava vendendo muito na época, e por estratégia da companhia, da Telefônica na época, eles decidiram segurar o projeto. Mas foi um case legal, foi acho que um dos primeiros, assim, naquela indústria, né? No ramo de serviço, de se pensar numa terceirização de frota, de Kombi, né, para levar um time de vendas porta a porta, né, door to door, como a gente falava na época. E você sabe que é aí que você levanta uma bola, né, para todos os que estão assistindo aqui, de que em algum momento acharam de que a operação ela estava inviabilizada pela questão de qual veículo nós vamos utilizar, né? Uma van fica muito cara, ele continuar indo para o carro dele não dá. Olha como um carro, uma ferramenta, né, de mobilidade, ela pode decidir se um projeto, se uma operação, ela vai continuar ou se ela vai parar, né? Isso prova mais uma vez, né, Alex, a importância do gestor de frotas. Mas, Alex, principalmente a sua participação aqui é para nos ajudar também em alguns cases que você pode entregar para a gente, né, de um como e de um resultado, da integração entre departamentos dentro da própria empresa. Por que em algumas empresas parece que o gestor tem uma dificuldade muito grande com compras, falta o gestor levar talvez um projeto um pouco mais convincente, falta ele criar argumentos, falta talvez a área de compras entender ou sentir, calçar o sapato do gestor de frotas. Eu sei que não são só esses dois departamentos, tem mais gente envolvida, né? A gente tem que envolver a área de segurança, afinal de contas, na hora que você escolhe um carro, você tem que estar preocupado com a questão de segurança, quem vai dirigir aquele carro. Aí você tem o jurídico envolvido na política de frotas. Aí você tem toda a questão do abastecimento, você tem toda a questão da gestão. Me explica um pouco, lógico, talvez sem citar nomes de empresa, mas aonde você sentiu maiores dificuldades e quais eram os problemas que você tinha e quando esses nós se desfizeram a partir dessa integração de você ter, contribuindo com a gestão de frotas, alguém que entende de compras ou vice-versa e daí por diante. Muito legal a pergunta, César. Acho que para responder ela, talvez eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, porque acho que vale trazer algumas coisas, né? Acho que é importante a gente entender. Eu fiz um curso de gestão da inovação na ESPN em 2018, muito bacana, curso bem legal que tipo super abre a mente, né? Mas durante o curso eu lembro que tinha gente de todas as áreas possíveis e tal.
E rola bastante esse ponto. Puxa, a área de compras dá uma burocratizada, né? É isso mesmo, né? Que, pô, vocês estão... Eu falei, gente, primeiro, né, olha onde o comprador tá no curso de inovação. Então a gente tá aqui para mudar essa imagem, né? Aí o que é legal sobre a área de compras, César? Dos anos 2000 para trás, a área de compras ela era praticamente uma área ali de suporte, né? Então, tipo, se pedia e aquilo que se pedia era feito buscando sempre o melhor valor e era tiração de pedido, né? Aí de 2000 até 2015, a área de compras ela passou a assumir um papel, eu diria que um pouco mais estratégico, né? Então a área de compras foi quando começou a se falar de um termo que a área de compras usa, que é o strategic sourcing, que é olhar um pouquinho mais além daquilo só que se está demandando, né? Começou a vir provocações do tipo, poxa, o comprador precisa levantar um pouquinho da cadeira, né? O comprador precisa sair da mesa, o comprador precisa sentar do lado do gestor, precisa entender mais a necessidade do gestor, né? E de 2015 para cá, isso só se intensificou por vários motivos, né? Um dos motivos é o aumento da globalização, o cenário econômico que muda de um dia para o outro. Você vê, uma pandemia pode desabar tudo, né? Como fazer diferente e continuar trazendo a rentabilidade ali que a empresa precisa trazer, e a área de compra se tornou assim meio que fundamental, né? Então teve essas fases, né? E aí, hoje já se discute assim, como é o comprador do futuro, né? E eu me sinto muito confortável em dizer isso, que todos nós, assim, compradores, nós precisamos quebrar esses paradigmas passados e começar a olhar esse viés, assim, de futuro, né? O que se espera do comprador, né? E tem uma palavra, assim, muito chave na minha visão, tá, César? Eu sei que nem todos ainda tá pegando isso, mas eu tenho provocado meus amigos, meus colegas de área, de profissão, o relacionamento, né? Então, o relacionamento ele se tornou primordial para a gente trazer o que é melhor para a companhia. Até porque quando a gente está com uma demanda na mão, né, o gestor de frota está ali dependendo de uma necessidade que compras precisa atuar, o bem é comum, né? O bem é comum. Isso atende uma necessidade final que muitas das vezes, né, que a maioria das vezes, na verdade, alguma necessidade específica da empresa que vai gerar algum retorno. A gente deu o exemplo da Kombi aqui já, que a gente falou, né? Às vezes aquela necessidade vai trazer um aumento de lucro para a empresa vai crescer, novas oportunidades, etc. E tal. Então, assim, o comprador ele nunca pode perder isso da mente dele. O bem é comum. O bem é comum, né? Então, eu inicio a resposta dizendo isso. Todos nós, compradores, precisamos abrir um pouco mais a mente. E como eu tenho atuado em relação a essa integração? O relacionamento, como eu mencionei, César, é primordial. Então, eu procuro estabelecer grandes e fortes laços com todos os meus clientes internos. Todos. Então, eu tenho como hábito sentar do lado dele uma vez por semana para entender a necessidade e a dificuldade, né? E aprender mesmo, ver qual que é o dia a dia dele. Pô, como que é agendada a manutenção da minha frota hoje? É um aplicativo? É uma planilha? É uma ligação? Então, isso me ajuda a, quando a gente recebe uma necessidade ali, a gente falar, cara, aquilo ali dói no cara, né? E aí tem um outro ponto também. Por que isso é tão importante? Por que isso é tão importante? A gente ir lá, saber o dia a dia dele. Porque às vezes, aí assim, a gente também nunca pode deixar de entender que existe a política de compras por trás, né? Existe ali os procedimentos que a empresa precisa seguir para se fazer um bid, para se fazer uma concorrência, né? Mas quando a gente entende as dores, a gente consegue ajudar o gestor da frota, ou de qualquer outra área, isso se aplica até em outras áreas também, mas especificamente de frotas, a escrever e desenhar melhor aquilo que ele precisa. Porque uma dificuldade, aí você fala, né? Você falou dessa dificuldade entre as áreas. Uma dificuldade também que a área de compras às vezes sente no gestor é que ele não sabe colocar no papel a real dor dele. Ele não sabe.
Então, às vezes, a gente vai ali, tenta com jeito também, porque às vezes ele escreve algo que para ele está muito claro, mas o mercado não vai entender daquela forma. Até porque quando a gente trata de comercialmente, né, comercialmente falando, a área de compras ela é um dos únicos elos comerciais entre a empresa e o mercado fornecedor, né? Então a gente sabe o pensamento que às vezes o cara que vai fazer a proposta tem. Então, por isso que é muito importante esse relacionamento estar bem estreito, estar bem fortalecido, porque aí fica mais fácil também do gestor aceitar a sugestão do comprador. O gestor não vai pensar assim, pô, meu, o cara tá me trazendo uma ideia, mas ele não sabe o meu dia a dia. Mas quando o comprador sabe, ele, não, você tem razão. Pô, tal coisa, né? Então, essa é uma das formas, César, que eu trabalho, a forma que eu utilizo para poder melhorar essa integração e viabilizar as melhorias para a empresa. Que legal, que legal. E você assim, de todas as empresas que você passou, vamos lá, você consegue de repente dar um case para a gente, não sei, às vezes até quantitativo, porque a gente tem uma linha aqui, Alex, que a gente gosta muito de passar para o gestor, assim, ó, um como, né, e um exemplo. Então, olha, eu tinha tal facilidade, você deu o exemplo da Kombi, olha, a operação ia parar. De repente a gente veio com uma solução e a operação continuou. Quer dizer, isso por si só já conta um case show. Você consegue citar algum exemplo de falta de integração e que resultado isso acabou gerando, que depois a contramedida para que aquilo gerasse um resultado, o dano, a perda, que seja de tempo, que isso pode gerar? Ah, sim, tem vários, assim, tem vários, né? Em uma determinada empresa que eu trabalhei também, foi interessante esse caso também, né? Porque era meados de 2011, se eu não me engano, e a empresa ainda não estava no modelo de terceirização de frota, já tinha sido sugerido, principalmente para os cargos executivos, que tinha o benefício ali de ter os veículos. E nesse ano, o governo lançou uma medida provisória para a Hyundai, onde o IPI dos veículos importados sairia de 5 para 15. E eu estava no meio de um processo de compra de um Hyundai para uma determinada executiva nossa lá na ocasião. E assim, né, como eu mencionei, a política de compras exige que a gente segue um processo. Então, às vezes, a demanda da compra chegou hoje, a gente vai levar alguns dias para adquirir, porque existe um processo, todo um fluxo de aprovação, que isso não adianta, né, é coisa que a gente ainda não consegue fugir, né? E aí o interessante é que, assim, no meio do processo, o governo lançou essa medida provisória. O que aconteceu? Acabou o estoque dos veículos que a gente estava adquirindo na ocasião. Acabou, e a gente não teve tempo de pegar o nosso, não estava reservado ainda, a gente não tinha emitido pedido, etc. Meu, em suma, César, a gente perdeu horas e horas. Você tem noção, assim, a minha equipe parou, porque era uma diretora super influente na ocasião, né? Tinha-se uma necessidade específica, uma cor de veículo específico, tinha que ser aquele, né? E não se encontrava mais. E assim, o time, imagina, um time inteiro de aproximadamente, na época, 6, 7 pessoas, parou para procurar o veículo, né? Horas e horas e horas ali mexendo naquilo e trabalhando. Aí foi numa dessa que a gente descobre e traz aprendizado, apesar das dificuldades. E aí eu descobri a mesa de negociação de carro, que na época eu nem sabia que existia. Aí conseguimos achar o carro lá em Porto Alegre, conseguimos uma cegonha para trazer o veículo e etc. Mas assim, né? Gerou aprendizado, sim, sempre gera, né? Só fortalece às vezes a tese de que, de fato, tratando-se de uma grande empresa, faz muito sentido a terceirização, porque a gente não teria esse desespero, né? Essas horas investidas para adquirir esse carro, é custo, né? Eu até estava vendo
uma live sua com a Movida, super legal, você falou um pouquinho disso, você até usou o termo TCO, o termo que a gente super usa aqui, né, no nosso dia a dia, e imagina o custo de uma área inteira parada, uma área, inclusive, que gera economia da empresa. A área está lá para gerar economia, a área parou para achar um carro, né? Então, assim, foi um case assim, bem complicado, só que o legal disso, né, além dos aprendizados, é que depois a empresa começa a trilhar por um outro caminho, começa a ter uma visão diferente, ó, realmente faz sentido, vamos estudar melhor essa questão da terceirização de frota, e aí alguns anos depois, porque também leva-se tempo para se tomar uma decisão, principalmente numa grande multinacional, que era o caso, e aí a gente sabe que a empresa depois terceirizou a frota e achou que faz sentido, porque facilita o dia a dia, facilita esses trâmites, né? Então acho que foi um case bem legal, assim, que resume esse ponto que você trouxe. Você sabe que aqui dentro, né, da Fleet Mobility Brasil, a gente tem cada vez mais criado um movimento onde, ok, a gente tem aqui uma atenção especial ao gestor de frotas e como, né, e está dentro do que nós estamos discutindo aqui, quais são as dores do gestor? Poxa, às vezes eu tenho uma dificuldade, como eu havia dito, né, de convencer uma área de segurança de que eu preciso gerar um treinamento, que eu preciso ter a telemetria, para que a telemetria me gere uma série de índices, para que eu possa perseguir esses índices e, através daí, diminuir sinistros, dar mais qualidade de vida, dar mais segurança, fazer com que a frota performe, que a gente tenha mais economia de combustível, economia na manutenção do carro, e às vezes eu não consigo sensibilizar o gerente da área comercial de que ele tem que parar o sujeito para fazer, mesmo que um e-learning, cumprir essas regras e essas normas, tudo tal, né? E aí, o que a gente tem tentado fazer? Trazer o comprador aqui para dentro, para a gente ouvir ele, trazer o cara da área de segurança, trazer a pessoa de RH, a pessoa de treinamento, porque quando nós dissemos, à medida em que a gente começou a sentir que o gestor falava muito dessa dificuldade, que ele entendia, mas que ele não conseguia passar, também foi um trabalho que a gente desenvolveu aqui, os gestores que estão aqui com a gente sabem muito bem disso, principalmente os 14 embaixadores que nós temos aqui, extremamente gestores muito bem sucedidos nas operações em que estão, exatamente porque foram estratégicos, né? E o Alex falou um negócio aqui muito interessante, às vezes o gestor, ele tem uma dificuldade de conseguir entregar internamente o que de fato ele precisa. E é por isso que a gente fala muito de players que podem ajudar você a montar essa estratégia, né? A provar através de números, através de estatística, que aquele rumo que você está dando, ele é melhor. Vamos dar um exemplo aqui, a gente já falou disso algumas vezes nas nossas lives, quantas empresas nós tínhamos até bem recentemente que ainda optavam pela frota própria e não frota terceirizada, porque na hora que ela fazia a conta, ela tinha que ter o cara da terceirização de frota, o cara da telemetria, o cara da gestão de combustível, e assim ia, de manutenção. E quando ela olhava, ela falava assim, se eu tenho que fazer tudo isso separado, é mais fácil eu sozinha fazer tudo isso. Hoje, a pedido dos gestores, né, essas empresas, elas se integraram. E a gente viu que hoje essas empresas conseguem entregar resultados, provar para vocês, faz assim, vem com esse carro para essa operação, vamos fazer aqui o custo total da operação, olha o que vai acontecer. Ele municia o gestor para ele chegar na área de compras e falar assim, essa é a realidade que eu tenho, isso aqui vai gerar uma economia para a gente, isso aqui vai gerar um resultado. Opa, peraí, deixa eu falar lá, seja com a Movida, deixa eu falar lá com a Mônaco, que é a gestão de multas, e como é que essas pessoas estão integradas, como é que elas estão conectadas, está todo mundo numa mesma plataforma, como é que a gente gerencia. Facilitou demais, tem facilitado demais, porque é esse o nosso trabalho. Nosso trabalho é conseguir gerar documentos, gerar estratégias, para municiar, como eu disse, o gestor, para que aí sim ele consiga chegar no comprador com tudo muito mais fácil. Eu não estou falando só o comprador, que você vai ter que convencer um diretor da empresa, um diretor executivo, um diretor comercial, enfim, o diretor de RH. Então, é impressionante como o gestor de frotas, ele está no epicentro, na verdade, de um furacão, onde no entorno dele
ele precisa, mais uma vez, ser muito inteligente, ele tem que ter muita carta na manga para conseguir falar com todos esses players que estão, todos esses clientes internos que ele tem ali, para poder realizar aquilo que ele pretende. E quando ele consegue, nossa, a organização olha para ele com outros olhos, né? Você acha, Alex, que o gestor de frotas hoje, cada vez mais, ele está conseguindo explicar internamente o que é que ele precisa, mas mais do que isso, não é o que ele precisa, o que é melhor para a corporação, para a organização? Eu acho que assim, César, informação, conteúdo, né, como você bem disse, tem de sobra, e a cada dia que uma live dessa aqui, o tanto de coisa que a gente falou, né, se as pessoas aproveitarem ali um pouquinho do que você trouxe, do que eu trouxe, da live que você fez com a Movida, enfim, tem muita coisa legal que ele já consegue até tangibilizar ali no dia a dia dele. Às vezes, existem algumas dificuldades, né? Como políticas internas, né? Como às vezes você encontra pessoas que às vezes, dependendo do dia a dia dela ali, lotado de coisas, dificuldades, tem bastante dificuldade às vezes de receber o novo, receber o outro fornecedor, né? Porque às vezes a gente está ali também, num dia a dia, sendo bem atendido, né? Às vezes a gente não está sendo mal atendido. E aí, o fato da gente não estar sendo mal atendido, talvez a gente não para ver se não dá para ser melhor atendido com menos, né? Porque, puxa, mas estamos sendo tão bem atendidos. Então, existem esses paradigmas aí. É por isso que eu sou muito favorável quando a gente fala de um projeto grande, assim como a terceirização de frota, é muito recomendável que se monte dentro da empresa um time multifuncional, César. Nesse time multifuncional vai entrar ali um integrante, o gestor da frota, vai entrar ali o comprador da categoria, vai entrar ali talvez uma pessoa do jurídico, vai entrar ali um cara de TI. Por quê? Porque hoje a gente fala da transformação digital, né, da tecnologia 4.0, então tem app, tem um monte de coisa, né? Eu costumo até provocar meus fornecedores no meu dia a dia. Gente, com essa transformação digital não é possível que não existe nada que facilite o meu dia a dia, que gere menos hora, que não é possível. Então, assim, vamos formar um time multifuncional. A partir do momento que se forma um time multifuncional, que se vende o projeto para aquele time e fala, ó, o projeto é trazer isso aqui, ó. É legal, todo mundo vai ser legal para todo mundo. Vai ser legal para o comprador, porque o comprador vai trazer um resultado legal. Vai ser legal para o cara de TI, porque o cara vai trazer um projeto legal que economiza a hora de TI. Né? Vai ser legal para o cara de frotas, que vai fazer uma gestão mais inteligente, mais automatizada. E no final é legal para quem? Para a empresa, para o dono da empresa. Então, assim, o que eu recomendo, né, como área de compras hoje ao gestor de frotas, né? Vamos formar esse time multifuncional, sabe? Então, assim, a empresa X está tentando vir aqui apresentar um negócio, mas a gente está sendo bem entendido. Não, gente, recebe, sabe? E chama o comprador para receber com você, para ele aprender, para ele ver. Eu costumo dizer, César, eu até brinco às vezes com alguns fornecedores, né? Porque eu estava tendo uma discussão esses dias com um determinado fornecedor sobre a abordagem que os fornecedores têm feito nos compradores, né? Muitos ainda fazem uma abordagem antiga, né? Que é a ligação, mala direta, aí você aceita uma reunião, aí você fica uma hora vendo uma apresentação com tudo que aquele fornecedor faz. Quando eu saio da reunião, eu não lembro. Então, qual que é a forma de tocar o coração, né? Qual que é a forma de trazer ali o que o comprador precisa ouvir ou o que o gestor precisa ouvir? Então, as empresas precisam, vamos dizer assim, olhar um pouco mais
olhar um pouco esse olhar e nós aqui abrir também um pouco mais para dar essas oportunidades para o novo, né? Aí eu, numa apresentação dessa, por exemplo, eu dei um exemplo, né? A fornecedor começou a falar de diversas categorias, a gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo e tal. Não, e a gente vai te mandar isso, vai mandar para o... Eu falei, gente, eu gosto do Outback, por exemplo, né? Mas antes de eu ir no Outback, eu achava super caro. Eu falei, puxa, no Outback, né? Só que depois que você vai, você fala, pô, vale a pena ir no Outback. Por quê? A experiência que criou ali, né? A experiência que você tem no Outback vale a pena, né? Vale a pena ir no Outback. Só um minutinho, Cezinha. Imagina, à vontade. Crianças. Imagina, por favor. É isso aí. É isso aí. Atende. A experiência que o Outback, por exemplo, né, cria em você fala assim, puxa, vale a pena, né? Então, assim, os fornecedores precisam buscar essa forma de criar uma experiência. E quando a gente abre essa porta, né, engaja os fornecedores junto com o gestor da frota, por exemplo, o comprador, o gestor da frota ali, a gente consegue criar mecanismo dentro da empresa para se criar essa experiência. Por exemplo, talvez a empresa não está acostumada com um sistema inteligente de gestão de frota. Ela não tem aqui, e do jeito que tá bom, tá atendendo, né? Mas quando a gente abre a porta e fala, ó, vem cá, vamos fazer um piloto? Põe seu sistema aqui, gere 2 carros para mim um mês, só para a gente ver. Puxa, criou uma experiência. Olha, realmente, imagina, meus 3.000 carros aqui nesse sistema, vai facilitar minha vida, vou gerar gráfico automático, não vou precisar ficar me matando na planilha, como você falou também numa outra live aí. Não vou ficar fazendo aquela monte de planilha, não, já vai sair aqui o gráfico, minha VP pediu, já mostro, tá assim e tal, combustível, etc. Né? Então, quando você forma esse multifuncional, quando você abre a porta para o mercado, né? Abre a cara para o mercado, e além de abrir a cara para o mercado, você engaja o fornecedor a apresentar o que de fato você precisa. Porque às vezes eu não preciso de tudo aquilo naquele momento, né? Eu preciso daquilo ali para resolver aquela minha primeira dor, depois outras, entendeu? Quando isso acontece, César, as coisas vão automático e vão acontecendo, vão fluindo bem e caminha para o sucesso, entendeu? E muitas vezes, né, Alex, a gente percebe o seguinte: o Brasil, o tamanho que ele tem, né, e as pessoas têm necessidades diferentes. Às vezes uma farmacêutica em São Paulo não fala a mesma língua do que uma no Nordeste, né? E aí um fornecedor que também tem a flexibilidade para conseguir moldar, né, não seja engessado e consiga entender o que aquele cara precisa para aquela região, para aquele segmento, para aquela operação, isso também é muito importante. E o que eu acho interessante, eu vou falar por mim, né? Vira e mexe, eu tenho concorrentes na minha vida, e graças a Deus eu tenho concorrentes na minha vida, né? E é muito legal quando eu percebo que tem alguém disputando uma freada comigo, né? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas se acostumam tanto com você que a hora que vem uma concorrência, ela te valoriza. Porque ela fala assim, gente, nós estamos com o fulano aqui já há tanto tempo. Aí nós vamos fazer uma referência. Cara, nós estamos bem pra caramba. Então, você quando abre as portas para a concorrência, várias coisas podem acontecer. Você pode chegar para o teu fornecedor e falar, olha, se atualiza que tem coisa muito boa no mercado, e esse cara se mexe. Você pode descobrir soluções que você nem fazia ideia que tinha. Ou você pode descobrir que você está com um dos melhores fornecedores do setor e que você não vai mexer com aquilo, né? Então, eu não me sinto, nunca me senti ofendido quando eu vejo que alguém abre algum tipo de concorrência para aquilo que eu consigo fornecer para o mercado, seja como piloto de testes, seja dentro do setor corporativo, para mim não importa. Eu sempre tento fazer o meu melhor, né? Então, quando eu vejo que alguém vai disputar uma freada comigo, eu falo, não, deixa, que o pessoal vai, a partir daí eles vão observar e falar, caramba, nós somos muito bem servidos aqui, porra, não tem jeito. Cezão, César, manda bem. Então, é bom ter essa disputa até para as pessoas te valorizarem, né, Alex? Sim. E só um gancho do que você trouxe, que eu acho que é isso aí.
E tem um outro ponto também, né? Primeiro que a concorrência ela é saudável e é para provar exatamente isso que você trouxe. Mas eu vou dizer particularmente o que eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de quando a gente faz uma concorrência e a gente vê o nosso fornecedor atual saindo da zona de conforto. E vendo assim que, puxa vida, se eu não me mexer, se eu não trazer aquele sistema, se eu não desenvolver tal coisa, eu vou ficar para trás. Então eu vou desenvolver e o cara num tempo recorde, e é isso que é legal também. Às vezes o cara num tempo recorde, ele desenvolve algo melhor do que os outros, até porque ele está dentro da operação, ele sabe o que vai se adaptar melhor, e aí ele traz algo assim que ele se sobressai, permanece, continua e sai fortalecido e digo mais, e sai vendendo mais ainda no mercado, porque ele fala, agora eu ganhei mais 10 anos aí de fôlego legal, posso vender numa boa para outros clientes e entrar para aplicar essa solução que o meu cliente me ajudou a desenvolver. Né? Então, o legal da concorrência é isso, né? A gente fomenta muita coisa legal, principalmente quando a gente está falando de inovação, da tecnologia, né? 4.0 agora, e aí a gente vê essas coisas, a gente vê as empresas indo nos cubos, trazendo startup, aceleradoras de projeto, então isso tem, cara, eu particularmente fico bem feliz com isso. Você vê, né? Pegando uma carona que o Alex está dizendo aí, ou seja, gestores, vamos todos sair da zona de conforto, que é exatamente... A zona de conforto ela é boa, mas não te leva para lugar nenhum, né? Quando você ali muda um pouco o que você está fazendo, começa a olhar, né, por outras janelas aí, a gente cresce muito com isso, né? Como eu digo, né, cara, no meu dia a dia, falando agora do programa Auto Esporte, a gente tem uma máxima do programa que é variar sobre o mesmo tema, né? Como é que eu conto a mesma história, só que de uma maneira diferente. E é curioso que quando você acha que você já esgotou todas as possibilidades de falar sobre aquele determinado tema, vem sempre uma coisa muito criativa e a hora que ela vai para a tela, a resposta que chega, você fala, caramba, olha só, deu um pouco mais de trabalho, porque eu tive que fazer diferente, mas esse diferente empolgou muito mais o público e empolga você na hora que você está fazendo. Você fala assim, cara, vamos por esse caminho aqui, você começa a vibrar por aquilo, né? E eu acho que é isso que a gente tem que procurar fazer cada vez mais, vibrar. Não tem mais lugar para empresas onde departamentos ficam jogando um contra o outro, né? Onde um fala assim, ó, vou deixar aquilo acontecer só para provar de que aquele cara está errado. Cara, a coisa mais triste que pode acontecer dentro de uma corporação, e isso acontece em muitos lugares até hoje, né? Eu estou falando aqui, e estamos falando tão bacana de integração, setores que se ajudam, pessoas que se sentam uma vez por semana, um do lado do outro, tenta entender a dor do outro, mas a gente sabe, e você que está nos ouvindo aqui sabe exatamente o que eu estou falando, que tem pessoas e departamentos que o cara vai deixar o barco rolar, ele acha que não foi ouvido, ele acha que deveriam ter me consultado, não me consultaram, é assim que você vai fazer? Então vai e faz, vai quebrar a cara lá na frente, aí vocês vão ver de que eu estava certo. É a pior coisa que pode acontecer para uma corporação, é a pior coisa que pode acontecer. Você envolve pessoas que não têm nada a ver com isso, machuca um monte de gente, faz um monte de gente perder tempo por um sentimento ruim, que é o sentimento de vingança. Parece que eu estou falando um negócio aqui que é uma maluquice, mas é a pura verdade. E é por isso que a gente quer que você saia desse limbo, a gente quer que você saia dessa condição e venha para aquela que o Alex propõe aqui, que ele mostra de que esse olhar pelo outro, sentir a dor, me entrega a bola desse jeito, que eu consigo matar ela no peito, sabe? E deixar o centroavante para colocar a bola para dentro e todo mundo sai gritando gol. É isso que é legal, é isso que é bacana, né? O gestor de fraudes, ele não está numa ilha, pelo contrário, né? Ele está dentro de um oásis. Então, é muita gente querendo beber água e você tem que ter água limpa para oferecer. Eu escutei um negócio esses dias, e quem já me ouviu falar, nós abrimos o Festival Fit Mobility com uma palestra minha falando sobre expectativa e luz.
eu acho que o que nós estamos falando aqui se encaixa com a tal de expectativa e luz. Por quê? Muitos departamentos não se conversam e não dão certo porque criam expectativas. Você tem uma expectativa de que o cara deveria fazer tal coisa e não fez, aí você se frustra. Quando, na verdade, o que o Alex propõe aqui é você não ter expectativa, é você ter meta. Quando você tem meta, você não tem que esperar nada do outro. Meta é com você. Você se propõe a fazer, você se propõe a sentar do lado do outro, você se propõe a jogar o jogo. Então, menos expectativa e mais meta, porque meta só depende de você, ok? Luz. Cara, Alex, eu recebi um material de algo que eu não sabia. De um tempo para cá, eu não sei, cara, eu tenho percebido a luz nas pessoas. Luz de verdade, uma lâmpada. Como você, a hora que nós começamos, o jeito, o trato, o seu vocabulário, a delicadeza, a forma sincera que você fala, eu consigo enxergar a luz em você. E aí, o que eu percebi? Primeiro, duas coisas. Quando você vê a luz no outro, na verdade, são os seus olhos que estão iluminados. Você está brilhando, você está olhando, seus olhos não estão escuros, você está enxergando a luz. E eu não sabia, olha só, cientificamente, a medicina ela ainda não consegue explicar. Mas nós somos lâmpadas. Quando eu vi aquilo, o vídeo, eu não acreditei. Cientificamente, as pessoas acreditam, os médicos, enfim, os cientistas acreditam que os nossos radicais livres, somado à gordura, mais algumas outras substâncias, de fato, o ser humano, ele é um agente de luz, ele acende igual uma lâmpada. Ela é mais fraca de dia e mais forte à noite. Quando eu li aquilo, eu não acreditei. Nós somos iguais lâmpadas. A gente consegue gerar uma luz. Alguns, uma luz mais forte, mais intensa, que brilha de tal forma que todo mundo enxerga. Outros estão precisando se iluminar um pouco mais. A Fleet Mobility Brasil é um ambiente onde a gente quer que todo mundo esteja iluminado. A gente quer enxergar a luz de todo mundo aqui. E todos que estão aqui nos ouvindo têm essa luz. Porque, cientificamente, às vezes a medicina e a ciência, ela diz que sim, o ser humano ele é igual uma lâmpada. Eles não conseguiram explicar ainda como se dá essa luz. Mas eu acho que o que acende essa luz que o ser humano tem não é radical livre, não é a alma, cara. É a alma. Porque se ela parte dos olhos, os olhos são a janela da alma, é a alma. Então, eu queria meio que terminar a nossa live com esse nosso bate-papo, porque se não houver boa vontade, se não houver amor ao próximo, a gente vai ficar sempre aqui discutindo as dificuldades de departamento A com o departamento B. Quando, na verdade, não existe departamento de compra, existe o Alex. Existe o gestor de frotas, José. Vamos parar de colocar número, vamos parar de colocar departamentos, vamos falar de pessoas. Quando as pessoas se juntam e querem e estão iluminadas, não importa que setor, que departamento você é e que cargo você ocupa, as coisas vão acontecer. E você tem que dar esse primeiro passo. Você que está com boa vontade tem que dar esse primeiro passo. E é encher a alma das pessoas que acompanham a gente na Fleet Mobility Brasil, para sentir esse bem-estar, de enxergar a luz do outro, que é impagável quando você percebe o bem, que você, quando enxerga a luz do outro, Alex, você troca a inveja por inspiração. Você não inveja o outro, você se inspira nele. Mas para isso, você tem que estar com os olhos iluminados. Alex, assim, cara, eu tô apaixonado por você. Você é um cara grande, você é um cara, o jeito que você fala, sabe? A gente quer ficar ouvindo você, a gente queria que essa live aqui tivesse, sei lá, umas 2 horas, né? Espero que você tenha curtido muito, né? Participar aqui da nossa live. Quero que você aí, enfim, invista alguns minutos aí, levando alguma informação, alguma dica, enfim, se possível, a sua disponibilidade dentro
da plataforma Fleet Mobility Brasil para que todos pudessem aprender um pouquinho mais com você. Com certeza, César. Puxa, super grato aí pela conversa, pelas reflexões. Acredito muito nessa questão da luz, realmente. Eu acho que a gente, quando a gente se esforça, né, em dar um pouco, né, daquilo que a gente tem, né, principalmente conhecimento, né, que move as pessoas, e motivação, né, é como se fosse de fato essa luz, e é isso que está alinhado com o meu propósito, como eu falei no início, né. Então tá aqui, eu me identifiquei muito com o propósito de vocês, da Fleet Mobility, então agradeço demais a conversa, a live, estou muito feliz aí de ter tido essa oportunidade, espero que esse papo e as contribuições aqui dadas possam agregar, contribuir, ajudar, e estou extremamente à disposição aí do que vocês precisarem. Você pode ter certeza que eu estarei acompanhando lá a rede social que eu achei 10, né? Vou comentar bastante, vou trazer situações ali que eu vivo no meu dia a dia, visando sempre contribuir e enriquecer para esse mercado aí que está crescendo e ainda vai longe, né? Obrigado, viu? Sensacional, Alex. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo conteúdo, muito obrigado por todos vocês aqui que ficaram com a gente nessa live. Espero que vocês tenham curtido bastante. Já, semana que vem, uma próxima live imperdível. Quem ainda não baixou o app da Fleet Mobility Brasil, não perca tempo, é gratuito, uma das maiores comunidades, né, de gestores de frotas e players do setor. Temos aí empresas parceiras incríveis, né, que estão junto com a gente. Cada vez mais nós estamos crescendo. A gente fica um pouco impressionado, né, com o tamanho que a Fleet Mobility Brasil está tendo, mas é porque ela é recheada de gente de luz. E quem são esses iluminados? São vocês que estão sempre com a gente aqui. Parceiros, apoiadores, patrocinadores, gestores, players do mercado e daí por diante. Alex, muitíssimo obrigado, galera. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Eu vou me despedindo do Alex aqui e derrubando hoje a nossa live em grande estilo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.